Nós vamos ver hoje um aspecto, um dos tantos aspectos que nós temos dentro do método De Rose. O método é uma proposta de qualidade de vida, de aumento de performance, que vai desde do que o ser humano tem de mais básico, então nós vamos melhorando pouco a pouco a nossa respiração, a parte física, a flexibilidade, a força, a habilidade de descontrair, de se concentrar. E a partir desses pontos mais básicos, né, das nossas funções mais fundamentais, nós vamos melhorando pouco a pouco, e daí migrando para as grandes coisas que nós temos que fazer no nosso dia. As tarefas desse dia, as tarefas da semana, do mês, do ano, da década e assim vai. Então a proposta é um aumento de produtividade e de qualidade de vida, que vai desde as pequenas coisas até as dimensões maiores. Então hoje o nosso tema vai ser a parte do corpo. No mês passado nós fizemos um workshop de liderança, no outro foi sobre gestão do estresse, e assim nós vamos abordando vários temas. Hoje nós vamos falar bastante sobre essa parte corporal, que não fica só no corpo. Nós vamos ver que nós podemos, a partir do corpo, fazer várias reflexões a respeito da vida e de como nós podemos melhorar o nosso dia a dia também. Tá? Meu nome é Daniel Suassuna, eu tenho mais ou menos uns quase 15 anos dando aulas. Essa escola aqui está sob a minha direção, temos uma equipe de 8 instrutores e temos a visita do pessoal do Sudoeste, que é outra escola de Brasília. E falta só a Kênia. Kênia. E o Rafa. E vocês inverteram dessa vez, sempre vem a Kênia. O que aconteceu com ela? A gente deu folga pra ela. Primeira vez que ela não... Entendi. Fui perguntar, né? Agora, quem fala o que quer, né? Bom, então vamos lá, vamos entrar no nosso assunto. Eu pedi que vocês trouxessem alguma coisa para anotar, para que a gente leve algumas tarefas, para que nós possamos sair daqui com um plano de ação, porque não sei se vocês isso acho que vocês até já devem ter percebido, mas a questão de desenvolver força, flexibilidade e movimentação não é algo que você resolve num dia só, né? Você precisa ter um dever de casa aí. Então, a ideia de você anotar é realmente sair daqui com o dever de casa, tá? Toda vez que nós desenvolvemos uma nova habilidade física ou qualquer outro tipo de habilidade, nós estamos expandindo as nossas possibilidades, né? No caso, hoje nós vamos partir do físico, mas isso funciona para qualquer coisa, né? Ganhou uma nova habilidade, aumentaram essas suas possibilidades. E à medida que você vai aumentando as suas possibilidades, você vai aumentando o seu grau de liberdade. Então, nós vamos ver alguns passos, não só para desenvolver força e flexibilidade, mas para pensar um pouco maior. Né? Pensar assim, você está aumentando a liberdade que você tem para usar o seu corpo. Obviamente, nós sempre vamos ter limites. Né? O limite, na verdade, é o que torna a liberdade algo tão mágico e precioso, né? Nós somos o que somos justamente por conta das nossas limitações. Acaba que essas limitações não definem as nossas possibilidades. Nós não queremos, podemos ambicionar uma liberdade ilimitada. Sempre vai ter algum limite. Mas nós podemos expandir pouco a pouco, cada vez mais, os limites do nosso próprio corpo. Imagine, então, uma pessoa que tem essa habilidade aí de fazer o que esse sujeito está fazendo, coisa mais maluca. Não sou eu. Eu tenho cabelo. Não, esse é o Andy. É um instrutor lá de São Paulo. E eu também não dou conta de fazer isso aí. Isso é uma coisa também que nós precisamos entender. Você vai se desenvolvendo dentro das nossas técnicas ou qualquer outro tipo de atividade corporal e você vai ter os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades.
que não vão coincidir com as das outras pessoas. Então, o que nós vemos aqui nas aulas? E hoje nós vamos fazer prática. Não sei se vieram com roupa preparados para isso, mas a gente improvisa. Então, o que nós vemos? A pessoa, num determinado momento da prática, ela olha assim e fala, caramba, tá todo mundo fazendo e só eu que não dou conta. Mas ali, aí a pessoa, putz, acho que eu não nasci para isso. Aí, 5 minutos depois, tá lá, só ela faz aquele negócio e ninguém da turma conseguiu. É normal, isso vai acontecer. Então, aí você vira o jogo, né? Você fala, agora... Então, cada pessoa, cada estrutura física vai estar mais preparada para fazer uma coisa, não é o ideal para fazer aquilo ali, normal. Isso também você vê no padrão de biotipo dos diferentes esportes. Então, você pega lá, Michael Phelps, você não é bom? Então, bora fazer ginástica olímpica. Ele não vai sair tão bem. O corpo dele é muito bom para natação, mas para ser ginasta já não é lá essas coisas. Então, cada pessoa, por melhor que seja, por mais alto desempenho que seja, vai ter mais talento para umas coisas, menos para outras. Mas nós vamos, isso aí você pode ter certeza, treinou alguma coisa, na semana seguinte você vai estar um pouco melhor. Mesmo que, mas eu sou ruim, sou duro para burro, não tenho flexibilidade, mas treina que em uma semana você vai se ver melhor do que na semana anterior. E isso é importante também, você se comparar com com o seu próprio progresso, né? A sua linha ali de desenvolvimento. Se você ficar se comparando com os outros, meu filho, você vai desanimar de tudo na vida, porque para tudo você vai achar alguém bem melhor que você. Então, geralmente uma criança de 8 anos oriental já tem o olhinho puxado, você já olha, caramba. Ontem eu vi uma coisa absurda, um Instagram de um menino, baterista, ele tocando bateria, você não acredita. Se eu botar só o áudio, você fala, caramba, esse cara toca bem. E aí, quando eu mostro a imagem, o menino tem 4 anos. Chocante, depois eu mostro pra vocês. É uma coisa inacreditável, ele nem é oriental. Eu fiquei mais assustado ainda. Bom, vamos lá. Alguns agradecimentos aqui. Primeiro aos nossos alunos, instrutores aqui de Brasília. Na verdade, eu agradeço todos os praticantes do método, porque eu aprendo com todos, aqui em Brasília ou em qualquer canto do mundo, porque hoje em dia a gente acaba tendo contato com todo mundo, tem os festivais, tem a internet, enfim. Mas o pessoal de Brasília é o que está ali todos os dias, né? Que tem e é o mais legal. E é o que tem essa proximidade física que, no fim das contas, é o que mais ensina. Mesmo do ponto de vista físico, você olha alguém fazendo um negócio, você não fazia, nunca fez, nunca pensou em fazer. De repente você vê alguém fazendo, você fala, caramba, em 5 minutos você aprende, é uma coisa incrível. Nem sempre, mas muitas vezes isso acontece. E em vídeo, mais ou menos, né? Às vezes eu vejo muitos vídeos de pessoas muito boas espalhadas por todo mundo. Isso nos ajuda também a desenvolver. Eu sinto que com a internet parece que o nível de desenvolvimento, de flexibilidade, força e de habilidades físicas da humanidade parece que aumentou, porque um vai olhando o outro, e lá um cara lá da Itália, o outro lá da China, o outro lá não sei o que, vai abrindo a cabeça para novas possibilidades. Mas é diferente um vídeo e você vê ao vivo. Eu gostava, faz tempo que eu não assisto, aqueles X Games, que é de esportes radicais, né? Competição de esportes radicais. E aí eu gostava de ver aquilo, isso aqui é muito maneiro e tal, e alguém se esborrachava de vez em quando e tal, e depois fazia uma coisa incrível. Aí eu achava aquilo muito divertido, até o dia que eu fui ver, ao vivo, não o X Games, mas eu fui ver o pessoal andando de skate e tal, eu não aguentei 5 minutos. Eu falei, não quero ver isso. Daqui a pouco esse menino cai aí, vai se trepar todo. É diferente quando você vê na sua frente, o contato é muito mais profundo. Então, meu agradecimento especial ao pessoal de Brasília. Esse aqui é o meu professor, Edgardo Caramella. Ele é argentino, Buenos Aires. Eu faço aula com ele por internet.
Esse é o De Rose, quem sistematizou a metodologia. Muito do que eu vou passar aqui, aprendi com ele, né? Mas, obviamente, não adianta só ouvir. Eu aprendi ouvindo, depois fazendo e depois conferindo. Pô, ele falou isso, na prática, não sei, fiquei confuso. Aí voltei, ouvi de novo, aí lá fiz de novo e é assim que eu fui aprendendo. Mas os conceitos que nós vamos ver aqui hoje, tudo eu aprendi com ele. E um agradecimento ao Álvaro Henrique. Alguém conhece? Não? Ele é aqui de Brasília. E ele foi meu professor de violão clássico por um período muito curto, 3 meses. Eu já tinha feito aula de música, fiz aula de guitarra por 3 anos, fiz teoria musical. E aí tentei fazer uma banda de rock, não funcionou. Muita gente, aqui em Brasília, né? Todo mundo... Nem que tenha sido por uns 2 minutos, todo mundo aqui já tentou ter uma banda de rock. E aí, desencanei da música, pelo bem da humanidade. E aí, fui fazer aula de violão clássico, fiz por 3 meses só. Só que, dos 3 meses, teve uma aula, e dessa aula teve uma coisa que ele falou, que aquilo foi tão importante para mim, pro resto da vida até aqui, que eu resolvi dar aula. Falei, pô, vai que eu falo uma coisa dessas para alguém, né? Que coisa maravilhosa, porque ele, com uma frase, ele me ensinou um monte. Então, isso me encanta nessa profissão de dar aulas, né? E o que ele falou? Eu estava lá tentando ler uma partitura. Para mim, uma coisa, não sei para você, se alguém já tentou e acha fácil, eu me sinto o ser humano mais burro do planeta quando eu tento ler uma partitura. É uma coisa assim de... 1 minuto para ler um trechinho assim. Beleza. Aí ele estava tentando me ensinar, tadinho, a fazer isso. E aí fui fazer o exercício. E aí era para ler uma linha do início ao fim e tocar no violão. Não bastasse a dificuldade, tem uma pessoa no seu cangote assim olhando se você está fazendo certo, né? É aquela tensão toda, eu, nossa, me esforçando. E toda vez que eu errava, ele, legal, pode voltar do início. Aí, tá bom, aí voltava do início. Aí já transpirando, ele voltava, errou, volta pro início. Legal. Aí, acertei, consegui ler a linha inteira. Eu, nossa, que felicidade, eu não aguentava mais. Eu queria passar para qualquer outro exercício que ele me oferecesse. E aí eu falei, maravilha. Agora vamos pro próximo. Aí ele, não. Presta atenção, você fez 10 vezes, certo? E dessas 10, você acertou uma. Ou seja, numa apresentação, a sua chance de acerto é de 1 em 10. Aí eu, Aí, então você tem que acertar pelo menos 3 vezes seguidas. Aí eu, puta merda, só pode estar de sacanagem. Mas depois eu fui me meter a apresentar coreografias do método, né? Hoje não vai ter porque o tempo é curto, eu quero que vocês pratiquem. Não, vocês que vão fazer as coreografias hoje. E aí eu fui me meter a apresentar coreografias. E no meu treinamento eu usei muito isso que ele falou. Porque você vai tentar fazer um treco qualquer. Sei lá, não sei se alguém viu vídeo, quem não conhece o método, viu alguma coisa de vídeo, apresentação? Não. Tá, mas vamos dizer, você quer fazer isso aqui, sei lá, você quer vir daqui, botar a perna, levantar. Aí, beleza, vou filmar para ver se eu fiz direito. E aí, saiu um negócio, o joelho não ficou bem estendido. Aí, assiste de novo. E nesse processo de fazer até acertar várias vezes seguidas, eu fui desenvolvendo a parte da coreografia, a parte corporal, que é o nosso assunto de hoje. Então, nosso papo não tem a ver com violão, mas tem muito a ver com isso que ele falou. Para você acertar, você precisa incorporar aquilo, né? O corpo precisa entender. Sem que você tenha que pensar.
É muito curioso. Hoje, quando vou tocar violão, se eu não tento lembrar a música, se eu tento lembrar a música, eu não consigo, porque faz muito tempo. Eu não consigo. Agora, se eu esqueço e deixo a mão tocar sozinha, ela vai. Então, o corpo precisa aprender a fazer aquilo. É nesse ponto que nós queremos chegar, né? E para isso, você tem que fazer, praticar e fazer várias vezes. Bom, vamos lá. Duas coisas que eu gosto sempre de mencionar nesse bate-papo. Primeiro que eu vou aqui compartilhar algumas coisas vão fazer sentido para você, outras coisas vai achar que não faz sentido para você. O que você achar que não serve, elimina. O que você achar que serve, maravilha. Tamo junto. Essa é a ideia. Por outro lado, embora você vá filtrar o que eu vou falar, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, fazendo aulas e cursos, palestras, a gente faz um monte durante a vida, é a receptividade. É meio que você... Não significa que eu vou concordar com tudo que esse cara vai falar, mas eu vou fingir que essas ideias são as minhas ideias. Eu vou botar uma receptividade máxima. Eu vou imaginar como se eu fosse esse cara e que eu estivesse pensando alto. Isso é uma receptividade bem interessante. E nisso você aprende muito mais. Eu parei que eu aprendi muito mais exercitando essa receptividade do que tentando filtrar logo de cara. Então, primeiro, filtre, se você quiser que eu vá falar aqui. Mas, por outro lado, fica essa dica para você poder tirar mais proveito do que nós vamos falar aqui hoje. Coloque aí, primeiro exercício, para você botar no papel. O que você quer, em termos físicos, hoje? O que você consegue vislumbrar? Quando você olha lá para frente, imagine, você está se programando aqui, bom, eu quero alguma meta de flexibilidade, de força, de desenvolvimento, de saúde, qualquer coisa. Coloque aí para você poder ir atrás do que você está procurando. Isso, obviamente, vai mudar. Você quer botar o pé atrás da cabeça? Tá quase, já a gente chega. Isso aqui vai mudar ao longo do tempo. Isso mudou muitas vezes para mim. Então, no início não queria nada, né? No início eu queria só curtir a prática. Depois eu falei, não, eu quero apresentar a coreografia, assim vai. Então, você vai colocar aí, sei lá, o seu objetivo e você vai tentar, ao longo de toda a nossa conversa, centralizar a sua atenção nesse objetivo que você colocou aí no papel. E ouvir tudo tentando encaixar nesse contexto. É claro que o que nós vamos falar se aplica a vários contextos, mas você vai usar isso como um exercício. Falar, para desenvolver isso daqui, como é que eu poderia aplicar, tá? Para que a gente possa sair com algo concreto. Anotou? Deixa aí, guarda e vai sempre, tudo que eu falar aqui você vai tentar conectar com isso que você anotou, beleza? Primeira dica importante. Imagine aqui essa árvore. Ela quer dar maçã, não sei o que é isso. Parece maçã. Um treco. Essa fruta. Só que ela quer para hoje. E aí, essa é a receita para a frustração. Porque como é que é o processo que essa árvore vai fazer para poder dar algum fruto? Primeiro você tem que botar uma semente. Depois a semente vai criar raízes, depois a raiz vai criar um caulezinho. Com sorte você cresce e vai criando outros galhos, folhas, acumulando nutrientes, energia, vai se desenvolver e aí sim vai dar um fruto. As árvores, pode reparar, pergunte para todas, as árvores de maior sucesso que você vai encontrar são as que caíram na terra e falam, que maneiro isso aqui, meio frio, meio estranho, mas interessante. E aí, quando brotou a primeira raiz, ela já se empolgou, falou, que diabo é isso? Não era nada. Mas ela tem a habilidade de se encantar com um mais discreto progresso. E com isso, aquele caminho que para muitos pode parecer algo muito desconfortável, desagradável, ficar debaixo da terra, criando raízes, recolhendo nutrientes, aquela trabalheira, a resistência do barro, a competição com outras raízes,
O que para muitos pode soar algo de um sacrifício enorme, aquela semente de sucesso, ela aprendeu a curtir esse processo todo, a gostar das coisas que vão acontecendo no meio do caminho. Quando ela faz isso, primeiro, ela já extrai contentamento ali, do primeiro momento. E esse contentamento vai alimentar o restante da jornada. Ela vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo. Daqui a pouco, pô, nem esperava brotar para cima da terra e já aquilo, pô, já viu o seu primeiro raio de luz, aquilo é uma maravilha e tal. E então você aprender a curtir todo o processo é algo que vai ajudar a gerar frutos. E esses frutos, às vezes, vêm sem querer, você nem esperava. De repente, uma coisa maravilhosa acontece. Mas se você deixar para ter contentamento, felicidade, só quando você conseguir o fruto, a chance é que você nem chegue lá, porque você desanima no meio do caminho. E outra, que vida miserável é essa, que só é feliz na hora que consegue alguma coisa? Que são poucos momentos da vida. Pensa bem. Os momentos que a gente consegui é um tanto assim, perto do tanto que a gente se esforçou para conseguir aquele negócio. Então, se eu for feliz só nesses breves momentos, a minha vida vai ser toda picotada e cheia de insatisfações. Então, o ideal é você procurar extrair contentamento das mais diversas coisas que vão acontecer ao longo do caminho, inclusive dos obstáculos e eventuais dificuldades, e assim vai. Então, essa é a primeira dica que você vai pensar aí. Bom, relacionado a isso aqui que eu anotei, como é que isso poderia se aplicar? Próximo tópico. Isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz, porque tinham 4 dicas que eu queria dar. 4 hábitos que eu acho que o praticante deve cultivar. E aí eu elaborei, pensando na minha trajetória, em tudo como é que eu fiz para me desenvolver na coreografia e no que eu vi das outras pessoas, e assim vai. Eu pensei lá nas 4 coisas. Só que eu queria uma forma fácil de memorizar. Aí eu busquei palavras que começassem com C e que pudessem traduzir bem essas 4 coisas. Então, isso daqui são comportamentos. Não é o que você vai fazer efetivamente ainda, mas é o que está por trás daquilo que você está fazendo. Entendeu? Eu vou treinar. O que vai ter por trás? A ideia subjetiva dentro desse meu treinamento aqui. Tá? Minha dica é você aplicar essas 4 coisas. A primeira delas é consistência. Então, o que é consistência? É como esse menino aqui do balanço. Todo mundo já balançou em um balanço algum dia na vida. Espero aqui. E todo mundo vai lembrar bem que se você senta lá no balanço e fala assim, pô, eu quero balançar muito alto. E aí você fica tentando balançar, o próprio esforço o impulso que você faz no momento, ele anula o esforço que você faz no segundo momento, anula o esforço que você fez no primeiro. Porque você está muito agoniado tentando obter resultado imediato. Já viram isso acontecer no balanço? Bota uma criança lá que você vai ver. Nem sempre ele pega o jeito de balançar intuitivamente. Se ele tenta balançar fazendo um movimento excessivo, não vai. Se ficar parado, pior. Aí nada acontece. Então tem um ritmo que você precisa imprimir para que o balanço saia do lugar e para que ele aumente a amplitude. Então, o ritmo é a coisa mais importante aqui. E não tanto você dar estímulo o tempo todo. Isso se aplica ao nosso desenvolvimento de força, de flexibilidade, do que quer que seja. Então você precisa de ritmo. Esse é o mais importante. E esse ritmo você vai aprendendo a entender à medida que você for treinando. Você vai, bom, eu vou treinar 3 horas todos os dias. Você vai ver que você vai parecer esse menino no balanço que não sai do lugar. Porque você não dá sequer tempo para o corpo assimilar o estímulo que você deu. Você precisa dar um estímulo e, como no balanço, esperar. Você empurra e aí depois espera que a natureza vai processar aquele estímulo que você deu. Aí você empurra de novo. Todos os dias, de 3 em 3 dias, 2 vezes na semana, bom, aí você vai ser um processo de estudar. Qual é o ritmo ideal para o seu corpo. Mas existe um ritmo. E se você treina hoje, daqui a 6 meses faz um outro treino,
obviamente isso não vai fazer efeito algum. Então, essa consistência é esse ritmo que você coloca no estímulo que você dá. Então, quero fazer isso aqui melhor. Então, vou treinar isso hoje, depois amanhã, e dou tempo para o corpo se moldar aquilo. Então, coloque aí no papel. Qual a frequência que você se propõe ali a fazer o treinamento para conquistar isso aí que você pensou? Qual a frequência? 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E agora, coloque aí eu vou ser mais exigente. Vou ser mais exigente. Quais os dias que você vai treinar e quanto tempo? Por quanto tempo? Como um exercício, depois você muda, se for o caso. Mas faça esse esforço de em que momento eu vou treinar esse negócio. Com que frequência, durante quanto tempo. Coloca aí na sua agenda. Depois você vê se precisa adaptar ou não. E depois que você começar a colocar isso em ação, você vai ver se ajusta ou se não ajusta. Não vai acontecer por mágica. Eu te dou certeza. Não existe nada que aconteça no corpo, ou fora do corpo, ou qualquer parte para onde você olhar. Nada acontece sem uma causa. E às vezes as pessoas, elas ficam se lamentando de resultados que elas não obtiveram por conta de coisas que elas não fizeram. E é um absurdo mesmo isso. Então, você tem que fazer, senão nem adianta ficar aqui ouvindo esse papo que não vai adiantar de nada mesmo. Segundo item aqui, contundência. Essa posição que eu estou fazendo ali, para mim, ela traz uma memória forte das primeiras práticas que eu fiz. Isso aqui era extremamente difícil para mim. Não sei se difícil, mas ao menos muito dolorido. Eu tentava fazer e, nossa, que sofrido. E eu fazia usando uma gravação. Né? E aí, quando ia chegando nessa parte, eu já ia ficando assim, né? Putz, cara, lá vem ele de novo com essa história. Era a mesma gravação, mas eu sempre ficava revoltado porque ele queria fazer isso comigo. E aí, chega nessa parte, ele fala assim, para você sentar, tal, afastar os pés, colocar as mãos nos tornozelos. E aí ele fala assim, dê a máxima flexão, estendendo os pés e tentando tocar com o peito no chão. Só pode estar de sacanagem. E aí que ele falava a frase que mais mexia comigo. Somente então, quando a posição se encontra no seu ponto máximo, é que merece seu próprio nome, e é quando seus efeitos se fazem sentir. Falei, fiquei enrolando aqui um tempão. E só quando eu fui para esse ponto aqui, que eu tinha que fazer um super esforço, é que os efeitos se faziam sentir. Então, se nós formos muito preguiçosos, tipo assim, eu vou treinar, quer saber? Vou botar todos os dias na minha agenda, eu vou fazer isso aqui 1 hora todos os dias, mas eu vou ser preguiçoso todo dia. Vou fazer, mas vou fazer meio assim, sem me esforçar muito. Vai funcionar? Não. Porque você tem que levar o corpo no seu limite. Entendendo que você não pode romper o limite. Você tem que chegar no limite. Imagine o seu limite como se fosse uma bolha. E aí você vai lá, vai até a extremidade dessa bolha. E aí você empurra para ampliar um pouco esse limite. Porque o que acontece se você rompe? Você se lesiona. É a pior coisa que você pode fazer em termos de desenvolver. Você está tentando se desenvolver. Você vai lá e machuca e volta muitos passos. Mas, se você não fizer um esforço para se superar, nem que seja um pouco, pode ser pouco, mas tem que ser alguma superação. Se você se supera um pouquinho todos os dias, no final de 1 ano, de 2 anos, o resultado é surpreendente. Mas se você ficar na preguiça, nada vai acontecer. Próximo, consciência. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo. E esse prestar atenção
é uma das coisas que mais nos ajuda a expandir os limites sem romper. Então pensa o seguinte, se você está tentando ampliar os seus limites, você tem que primeiro conhecer quais são. Eu não sei quais são os meus limites, os limites do meu corpo. Às vezes eu acho que sei, mas é preguiça. E às vezes eu acho que posso mais do que eu posso de fato. Como é que eu faço para descobrir isso? Eu preciso prestar atenção, não tem outro jeito, porque cada corpo é um corpo. Ah não, mas eu vou ler um livro e esse autor desse livro vai me dizer até onde eu posso ir. Não vai. Só você pode dizer isso. Mas para isso você tem que prestar atenção. O que é prestar atenção? É você não deixar que outras coisas se dispersem e você observar as informações que estão chegando para você o tempo todo. Quer fazer um exercício breve? Vamos fazer brevemente aqui. Presta atenção no seu pé esquerdo. Você nem lembrava que tinha pé, nem sabe que é esquerdo, mas você presta atenção nele. Não precisa tocar, nem nada, só prestei. Ah, tá ali. Isso é prestar atenção, isso é localizar a consciência. Aí vamos lá, pé esquerdo, tô lá, pé esquerdo, pé esquerdo, pé esquerdo. Agora, ombro direito, orelha esquerda, dedo mindinho da mão direita, a ponta do pé direito. Você consegue transportar a sua atenção? Ou estou só ouvindo palavras? Não, eu estou prestando atenção e estou localizando a consciência ali aqui. Pronto, isso é um exercício muito simples de prestar atenção no que você está fazendo. E não fazer um exercício distraído. Vou sair para fazer um exercício. E aí se desconecta daquilo que você está fazendo. É lógico que você não consegue ficar 100% atento o tempo todo e botar uma musiquinha para dar uma corrida não é crime. Mas é importante você prestar atenção, levar a consciência, ir até no seu limite sem ultrapassar esse limite, assim vai. Certo? Próximo item, contentamento. Esse aqui eu acho que é a sobremesa do nosso processo aqui todo. Que eu deixo para o final, porque eu sou desses, eu gosto de deixar o melhor para o finzinho. E às vezes eu me arrependo só quando eu estou chegando no fim e alguém chega e fala, me dá um pedaço. Mas tudo bem. O contentamento, o que é? É você terminar o seu exercício procurando sempre um ponto em que você sinta satisfação. Pensa o seguinte, vou me exercitei aqui hoje, beleza. No fim, eu fiquei com gosto de quero mais. No dia seguinte, eu vou voltar para aquele exercício, sem problema, sem esforço, porque a memória foi boa, foi positiva. É claro que às vezes você precisa aplicar um esforço de disciplina, mas sempre que você puder terminar o seu treinamento com essa sensação de putz, isso aqui foi bom, eu me esforcei, foi cansativo, mas eu gostei, foi legal. É melhor do que você, tem a pessoa que nunca fez exercício na vida, aí ela resolve mudar de vida. Aí esse domingo eu vou me exercitar para valer. Faz 8 horas, corre 3 maratonas. Na segunda-feira, ela vai sofrer tanto que ela nunca mais vai fazer isso na minha vida. E aí, abandona o negócio. Acabou o planejamento dela. Então, isso você não pode deixar que aconteça. Você tem que se esforçar, mas não pode se esforçar a ponto de criar um bloqueio. Certo? Aqui, não sei vocês, mas muitos eu já vi passando por essa coisa do bloqueio. De exagerar no treino e no dia seguinte pensar assim, não, cara, não vou ter que treinar de novo e tal, aquilo foi ruim, a experiência foi ruim. Então, ok, às vezes você tem que passar por cima disso, mas se você puder encontrar um ponto bom em que você mantenha o contentamento, vai ser muito mais fácil manter a disciplina. Bom, então pensa lá, qual é o antídoto para isso daqui? É colocar quantas vezes você quer fazer, quanto tempo e tal. Nesse daqui, pensa o seguinte, qual a dificuldade que você sabe que você vai ter para alcançar isso daí que você botou no papel? Qual é a dificuldade? Qual é a maior dificuldade que você acha que pode ter? Coloca aí no papel. Essa dificuldade.
Tô esperando, senão você não coloca. Você só fica... Tô colocando. Tô anotando. Coloca aí. Qual a maior dificuldade que eu vou ter para conquistar isso aqui? Agora você vai... Agora é a virada. Você vai colocar, o que eu vou fazer quando isso acontecer? Se você se antecipa, isso aqui já... algumas pesquisas que eles fizeram de psicologia mostrou que esse negócio é muito eficiente. Se você se antecipa ao problema, fala assim, olha, quando eu tiver esse problema aqui, que eu sei que eu vou ter, eu vou reagir dessa forma, a chance de você reagir da forma que você quer é muito maior do que se você deixar para o momento em que aquilo acontecer. Por quê? O momento em que acontece, o próprio estresse bloqueia as ideias. E você acaba ficando mais paralisado do que disposto a agir. Então já coloca aí, eu vou ter essa dificuldade, eu sei que eu vou ter, e eu vou fazer isso. O nosso amigo aqui da frente, o Thiago, fez uma viagem de bicicleta de 2 anos. Ficou 2 anos andando de bicicleta. Saiu daqui de Lusiane, foi lá para Floripa, subiu, foi para Argentina. Argentina e foi subindo, foi para os Estados Unidos e foi. Parecia o Forrest Gump da bicicleta. E aí ele tinha feito um plano, fez ou não fez? Foi difícil fazer o plano? Foi difícil. Foi difícil fazer o plano. Botou lá no papel, falou, pô, que esforço tremendo e tal. Agora, compare aí a dificuldade de fazer o plano com subir na bicicleta e começar a pedalar durante 2 anos. Não é nada. Isso vai acontecer com todos os nossos planos. Você faz o plano e fala, caramba, que dificuldade de fazer o plano. Mas na hora que você vai botar em prática, nem se compara. O cara vai subir o Everest. Ele pensa, vou subir o Everest. Não, mas vou fazer o plano e tal. Na hora que ele está dando os passos, ele vai pensar, pelo amor, o que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes você pensou que você está... O que eu estou fazendo aqui? Que ideia que eu tive? Mas o fato de ter o plano, do plano existir, nesse momento de desespero, você recorre ao plano. Te dá uma base, uma sustentação. Você fala assim, bom, eu sabia que eu ia passar por isso, que eu ia ter essa dificuldade, que ela seria tremenda. E o que eu planejei para quando isso acontecesse? É muito mais fácil você ter algo anotado, se você tem um plano, do que se você tentar improvisar. Isso é uma experiência também no triatlo. Às vezes a gente vai fazer uma prova, é uma sugestão a gente ter 3 planos de prova, uma ideal, uma mediana e uma muito ruim, porque você não se deixa levar pelas situações, até então você quer aquela ideal, porém se saiu algo, a gente sempre quer a ideal, você recorre com a mediana e aquela outra ruim, então sempre você tem um plano, aconteceu algo que tirou fora, você já tem outro, então... Anotaram o plano de vocês? Beleza. Consciência. Em que você tem que prestar atenção? Coloca aí. O que eu tenho que prestar atenção para essa minha jornada aqui, para dar certo? Por fim, o que você pode fazer para tornar essa sua jornada um pouco mais agradável, talvez até divertida, ou pelo menos menos sofrida? Coloca aí também no seu plano. O plano de ação. Bom, isso aqui é o que está por trás do treino, a parte, vamos dizer assim, subjetiva, emocional. Mas vamos para as dicas práticas. Não, antes das dicas práticas. Vocês já viram esse estudo aqui, desse Anders Ericsson, dizendo que você ganha uma performance extraordinária com 10 mil horas de treinamento. Já parou para pensar que 10 mil horas de treinamento é desanimador? Você pensa assim, caramba, 10 mil horas, vou nem começar. Porque às vezes você não está tão comprometido com aquilo que você está tentando alcançar. Imagina se você fosse, calculei 10 mil horas, imagina se fosse gastar 10 mil horas para chegar nessa meta que você colocou aí no papel. Putz, mas... Tem um outro sujeito que fez um TED aí, e ele descobriu que para você ser o top, o extraordinário, o maravilhoso, o incrível, são 10 mil horas. Mas, para você já fazer uma coisa muito, muito legal, não precisa de 10 mil horas.
Você precisa de apenas 20 horas. Quando eu fui aprender a tocar violão, não sei se alguém já tentou tocar um instrumento. Você vê alguém tocando e você fala assim, caracas, que demais, eu vou fazer isso. Aí você pega o instrumento na sua mão. E a sensação que você tem é que você não tem os dois braços. Que você não sabe o que fazer com aquele negócio. E esse primeiro momento, até você chegar nessas 20 horas, é aquela barreira emocional. Você fala, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas com 20 horas, você rompe essa barreira. Você fala assim, pô, o negócio não é que está desenvolvendo? Não é que eu estou conseguindo aprimorar? Não é que eu consegui já várias coisas interessantes? Então, essa é uma barreira, talvez a mais importante para você romper. Que é de você transformar algo extremamente penoso, chato e difícil em algo que começa a ficar divertido. E você começa já a conseguir impressionar os seus amigos. Você não sabia tocar nada de violão, aí com 20 horas está lá, você na rodinha na fogueira, você pega o violão e fala assim, não, deixa comigo. E aí, com 20 horas é pouco. E a mesma coisa vai acontecer se você começar a praticar o método. Você vai chegar na primeira aula e você vai falar, caracas, isso aqui, não sei, parece que a gravidade aqui no meu EVA é maior. A força da gravidade aqui não funciona esse negócio. Com 20 horas você já publica foto no Instagram. Sabe? 20 horas. Então bota aí, o tempo que você disse que ia dedicar por semana. Quanto tempo você disse que ia fazer? Calcula agora, quanto tempo você vai levar para completar as 20 horas? 3 semanas, 4 semanas, 2 meses? Veja aí, quanto tempo vai levar? Quem sabe você se anime até a esticar um pouco mais. Cara, isso aqui é maravilhoso. Você aprende várias coisas legais. Eu aprendi a fazer malabares, foi muito legal. Também dá para impressionar meus amigos. Não leva mais do que isso. Você aprende a andar fui aprender a andar de slackline lá. Fui tentar dar um passo, já caí. Em uma tarde, acho que eu completei metade do caminho, que eu fiquei tão fissurado naquele negócio, 10 horas eu lá tentando andar no negócio, com 20 horas eu já conseguia caminhar. E assim vai. Quer aprender uma coisa nova? Pensa aí nesse número que é bem animador. Dicas práticas. Recomendo esse livro aqui para esse item que nós vamos falar. Flexibilidade. Então, beleza, eu quero ganhar flexibilidade, esse é o meu foco, flexibilidade. Vamos pensar aqui em dar algumas dicas. Isso aqui eu vou falar e na hora que você estiver fazendo, você vai esquecer. Você não vai fazer o que eu estou falando aqui. Mas você vai insistindo e daqui a pouco aquilo fica natural. E você vai começar a aplicar isso daqui e você vai ver o quanto a sua flexibilidade vai aumentar. Tá? Mas preste atenção para você poder aplicar. Primeira coisa, segurança. Já jogaram jogos de tabuleiro? Então, lesionou, volte 2 casas. Dependendo do tamanho da lesão, você volta mais. Então, cuidado. A nossa regra de segurança é esforce-se sem forçar. Permanência. Para ganhar flexibilidade rápido, a dica é permanência. Você tem que dar tempo para o corpo se ajustar aqui. Eu quero tocar as mãos no chão. Não consegui. Não vai conseguir, desse jeito você não vai mesmo. Então você tem que arrumar um jeito de ficar parado e esperar. Aí o corpo, ele vai se moldando aquilo ali que você está tentando fazer. Como se fosse uma borracha que você segura assim, vai puxando, ela vai cedendo. Mas só se você esperar um tempo. Espera, o corpo vai se ajustando aqui, daqui a pouco você, consegui. Mas precisa de tempo. Você não vai fazer isso 20 segundos e volta, não vai dar certo. Para flexibilidade você precisa, vou treinar isso aqui, vou ficar uns minutos. Claro, lembrando da segurança, mas vou ficar alguns minutos aqui, senão não vai funcionar. Respiração. O corpo vai cedendo, você vai reparar que quando ele descontrai e cede. E quando nós descontraímos? Na expiração. Lembre-se dessa dica. Preciosa, você só vai ter aqui essa dica. Em outro lugar você não vai conseguir. Na expiração, presta atenção na expiração. Faça isso agora, inspire profundo, tente soltar o ar devagar. Só que você vai respirar assim, enche. Aí aqui, você não vai soltar o ar, como se você fosse destravar. E aí o ar vai saindo.
É como se você jogasse um planador, aí o esforço de inspiração, você joga o avião para cima, o planador qualquer. E aí depois você deixa só o ar sair. E vai descendo devagar. Deixa o ar sair. Não empurra o ar para fora, vai deixando, vai deixando. Com isso você vai conseguir descontrair e vai conseguir aumentar a sua flexibilidade. Já falei, mas não é o esforço de tentar baixar o corpo que vai fazer com que as mãos cheguem no chão. Você tem que soltar, soltar. Por que eu não alcanço com as mãos no chão? Porque o meu próprio corpo não deixa. Se o corpo não estivesse aqui, eu aguentava, eu conseguia chegar no chão. Então o corpo fica travando. Então eu preciso aprender a soltar, senão ele não vai. Então, cuidado para não tensionar, é descontrair. Por fim, balanceamento. Muito importante, e é para isso que esse livro aqui vai ser útil. Como é que você vai fazer? Primeiro você vai pensar, movimentação da coluna. Como é que eu posso mover a coluna? Para o lado. Então eu vou treinar isso. Para frente. Vou treinar isso. Para trás. Vou treinar isso. Falta um. Torção. Opa, vou até fazer para o outro lado aqui. Então, pense em todas as formas, tração também, todas as formas de movimentar a coluna, porque da coluna, se você treina a coluna vertebral, a flexibilidade das outras partes do corpo vai acompanhar, vai melhorar também. Então, primeira coisa, pense na coluna. Treine cada um desses itens. Tá ruim um deles? Dedique um pouco mais, para você poder ir destravando. Alongamento. Quando eu vou viajar, eu vou montar a minha mala, como é que é o meu método? Antes eu tinha uma lista, mas eu enchi o saco da lista. É muito simples. Eu vou de baixo para cima. Eu penso, tô levando meias? Tô. Tô levando calça? Tô. E assim vai, tô levando cueca? Tô levando camisa? E assim vai, eu vou montando a mala, olhando, vendo de baixo para cima. O que eu tô deixando, o que eu tô esquecendo? O alongamento muscular. Alonguei as panturrilhas. Deixa eu ver. Vou fazer alguma coisa para alongar. Alonguei coxa. Não, peraí. Vou fazer alguma coisa para alongar as coxas. Agora, a parte, o abdômen e tal. Vou alongar as costas. Vou alongar os braços. E assim vai. Então você vai passando por todo o corpo e vai fazendo exercícios para alongar cada região. Você vai ver que não é tanto assim. O pescoço, as orelhas, não sei. Mas você vai buscar, vai passar pelo corpo, você vai ver, com um punhado de uma meia dúzia de técnicas você consegue alongar tudo. Treina tudo isso. Flexibilidade articular, mesma coisa. Os dedos dos pés. Faz alguma coisa lá. Os tornozelos. Os joelhos, por exemplo, joelhos. E por aí vai. Vai passando por cada articulação e vendo o que você pode fazer para exercitar, melhorar a mobilidade daquelas articulações. Anotaram as dicas? Flexibilidade? Com isso aqui você vai longe. Força. Segurança. Então, você já viu aquele joguinho de tabuleiro? Se você, às vezes, cai numa casa, aí você lesionou, volta 2 casas. Então, o quê? Se você se lesionar, o que vai acontecer? Você vai regride. Não sei se vocês já ouviram isso antes, mas fica aí essa dica. Intensidade. Aqui, essa foi uma contribuição da Gabi. Eu faço um treino de musculares aqui à noite, e aí tem 2 tipos de treino que eu gosto de fazer. Um é de cozinhar, ou seja, você faz uma posição com pouca intensidade e fica. Experimente ficar assim, sabe? Que nada está acontecendo. Tudo bem, espera 5 minutos. E aí você vai ver que você vai ter um ganho de força que é como se você fosse assar um pão de queijo no fogo baixo. Aí você vai cozinhando de dentro para fora, aquele pãozinho assim quentinho, de dentro para fora.
Então esse é baixa intensidade, mas você insiste naquele negócio. E tem fritar. Como é que fritar? Você joga a batata frita lá, faz psh. E aí você vai fazer algum treino que você fala, nossa, eu vou ter que fazer o esforço máximo aqui. Aí você vai elaborar para levar a minha musculatura na intensidade máxima. Eu não vou conseguir aguentar, eu não vou aguentar ficar 5 minutos ali. Eu vou aguentar 20 segundos, mas é um treino importante também. Aí existe um jeito de respirar para esses dois tipos de treino. Se for para cozinhar, você vai prestar atenção na inspiração. Para relaxar, nós vimos para expiração, né? Para você fazer força por um tempo prolongado, sei lá, vou ficar aqui uns minutos. Como é que eu facilito essa permanência? Se eu inspirar devagar. Inspira lentamente. Aí solta o ar mais rápido. Inspira devagar, solta o ar mais rápido. E se for para fritar, para fazer um negócio desse aqui, que não dá para ficar 5 minutos ali. Você faz muita força e fica. Aí, pulmões cheios. Isso eu comecei a usar no método, na época eu escalava, eu usava na escalada e funcionava muito bem também. Então quando eu precisava fazer muita força em pouco tempo, pulmões cheios e vai. Você ganha um turbo. A flexibilidade. Imagine se eu fosse tentar fazer aquilo, só que não mexe direito aqui a perna. Eu ia ter que levantar 2, 3, 4, 5 pernas. Eu não ia dar conta. Então se eu ganhar a flexibilidade, foi o item anterior, eu vou ter que fazer menos força. Eu vou ter que levantar só o peso da perna e não o peso da perna mais as articulações que estão duras. Movimentação. Ah, é o livro que eu não tenho. Esse aqui tem, mas esse aqui tá sem. Os dois são da Melina Flores, recomendo a leitura dos dois. Que é a professora lá de Copacabana. Segurança. Sabe aquele joguinho de tabuleiro? Que aí quando você às vezes cai numa casa assim, volte 2 casas. Lesionou, volte 2 casas. Por quê? Se você se machuca, você regride. Né? Consciência. Nós já falamos sobre isso. Quando você vai fazer uma posição, a forma de chegar nela é tão importante quanto ela. Então eu quero fazer isso daqui. A forma de construir um negócio é muito importante. Eu não vou pular e... Vai ser completamente diferente se eu pular e cair dessa forma. Então é importante ter consciência na forma de fazer cada exercício. Especialmente se for um exercício aqui do método. Força. Quando você vai fazer uma técnica, às vezes a pessoa ela tenta pular na técnica e fazer a força depois. Essa ordem está errada. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui. Aí, como é que a pessoa tenta fazer? Eu quero fazer também. E pula e tenta ver se o corpo aguenta. A chance de lesionar é muito maior e a chance de conseguir é muito menor. Então você primeiro faz a força nos braços, nas mãos, nas articulações, no abdômen, no que quer que seja, e aí tira o pé. E não o contrário, tira e vê se fica. Tá? Terminando. No nosso treinamento, principalmente, você pode aplicar em outros tipos de atividade, mas aqui, toda vez que for para cima o movimento, você vai fazer inspirando. Para baixo, soltando o ar. E assim você vai coordenar o movimento com a respiração. Movimento, respiração. Uma coisa vai ajudar a outra. E desenvolvimento de força e flexibilidade, porque assim você tem um acervo maior de possibilidades. Então, se você dá conta de fazer mais coisa, fica mais fácil ligar essas tantas coisas em uma movimentação. Tudo bem? Que horas são? 11h30. Temos até? Vamos praticar então.